mais 2 círculos cromáticos, como eu disse. Esse é o Deep Blue e o Yellow. E aí pessoal, como é que vocês estão? Aqui é a Pamela e nós estamos no episódio 2 de Explorando a Aquarela da Pentel. Nós estamos explorando essa aquarela aqui, a 24 cores da Pentel Arts, onde, como eu mostrei no episódio anterior, a minha tá aqui, ó. Eu tinha uma de 18 cores que eu colocava aqui, aí eu só preencho aqui. E as 6 novas que vem na de 24, eu coloco ela daqui. Aí, agora nós vamos fazer o que eu prometi, que nesse caso era fazer mais 2 círculos cromáticos, e como eu disse no vídeo anterior, eu localizei, entre aspas, 12 cores que a gente pode usar como primárias para fazer misturas e conseguir uma grande gama de cores misturando apenas essas 12. E o resultado do vídeo anterior foi essa daqui, como vocês podem ver. Aqui são as 12 que eu localizei e aqui a gama que a gente consegue. As daqui de cima são com mais proporção de uma, tem das duas misturas, e aqui com mais proporção da outra cor. Então aqui são basicamente as cores que a gente consegue sem repetição, que é a tabela tipo 2, onde você tem duas cores, a cor A e a cor B. Uma mistura vai ser com mais da cor A e a segunda mistura vai ser mais com a cor B, o que faz com que a tabela não tenha nenhuma cor repetida. E aqui, misturando ela com preto, branco e cinza, e com essa tabela nós temos um total no tem de 15 cores sendo usada na aquarela. A câmera saiu um pouquinho no tem do ângulo que estava, porque o meu tripé não está segurando direito. Bem, aqui, estão as cores e nenhuma delas se repete, e nós usamos um total de 15. Aqui, não, são 12 e ali 3. Aí nós vamos fazer 2 círculos cromáticos extras, que a gente consegue fazer um tem sem repetição das primárias, nas 24 cores da Pentel. E vamos misturar as outras 9 cores que sobrou, que vem prontas na aquarela, com as 12 primárias e preto, branco e cinza. E depois dessa nós ainda teremos no próximo episódio para fazer uma tabela misturando apenas as 9 cores no tem que sobraram entre si. Foram as últimas misturas assim que faltou fazer nesse vídeo. Eu resolvi não fazer, não teve a colocar mais esse vídeo, já tá saindo atrasado. E já tem muita coisa nele, muita mistura, muita tabela que já foi feita. Então essa tabela de misturas entre apenas as 9 que sobrou fica pro próximo episódio. Nós vamos aqui para as primárias. Ficamos agora com essa página aqui. Começamos aqui pelo terceiro círculo cromático, onde eu usei no tem o Brown, o Yellow Ochre e o Deep Blue. Que na paleta, essas aqui já são cores que já vem no tem na paleta de 18, que é a primeira que eu tive. Aí são, respectivamente, essa cor aqui, é o Brown, basicamente um Bordeaux. O Deep Blue é esse aqui. Peraí, deixa eu ver se foca. Focou. Esse é o Brown, esse é o Deep Blue e o Yellow Ochre, que é o que já vem na paleta. E o segundo círculo cromático que a gente vai fazer aqui, que nesse caso é o quarto, eu usei esse aqui, que é o Prussian Blue, e 2 das cores novas, porque basicamente vem 2 primárias novas na de 24 em relação à de 18, que é o Chroma Yellow e o Red Purple. E basicamente esse quarto círculo cromático aqui é esse daqui. Eu, de certa forma, achei ele muito mais parecido com as cores do RGB. Posso estar ficando maluca. Assim, mas pra mim pareceu mais nas misturas também. Eu achei até que na hora eu não entendi de saturar as cores. Achei que deu umas cores mais bonitas do que as que são as primárias modernas, que são essas daqui. E em relação não tem ao círculo cromático 3, para mim, pelo menos,
Eu gostei muito desse círculo cromático aqui, porque basicamente é como se fosse um círculo cromático, não tem das cores outono sem ter o roxo. Aqui não tem as cores que ela formou, ficaram bonitas. E quando a gente dessatura elas, eu não sei se a câmera vai pegar bem, não tem as cores, mas ficaram tons muito bonitos. Não tem tanto aqui, não tem misturando com branco, aguadas e dessaturando elas. Achei que ficou muito bonito. Facilmente não tem a paleta das cores que eu gosto de usar nas minhas roupas. Aqui foi basicamente, eu mostrei no vídeo anterior o exercício de diluição, onde você pega a tinta, coloca numa parte do godeio e vai diluindo com água, botando mais água para fazer o exercício de diluição. Esse exercício aqui já é um pouco diferente daquele, ainda é de diluição, só que você vai depositar água no canto e vai puxando com o pincel, adicionando água, quanto mais você vai puxando, até ficar bem clarinho, parecendo que não tem pigmento. Que nem eu fiz nas primárias que eu coloquei aqui, né? Red Purple, Chroma Yellow, Bruce and Blue, Brown, Yellow Ochre e o Dark Blue. Aqui já foi outro exercício. Também, né, de dessaturação. Nesse caso aqui eu peguei o Red Purple e o Viridia. E fui adicionando aqui no Red para poder não ter dessaturando ele até chegar aqui no ponto mais escuro, onde basicamente ficou um cinza, ainda um pouquinho rosado. E a mesma coisa que no Viridia, eu fui adicionando no Red, ficando dessaturando até chegar num cinza que tem um fundo um pouco mais esverdeado. E, né, ficou melhor para saber como é a questão da dessaturação. Aqui não tem, só mostrando um exemplo básicozinho, não tem para mostrar como é que fica, já que aqui, nesses exemplos, é a dessaturação com o complementar que você adquire na mistura dos círculos. Então, quando eu fui dessaturando, tem essa cor aqui, que é o Red, na aquarela da Pentel. Eu utilizei o verde da mistura entre o amarelo e o azul, esse verde aqui. E nesses daqui foi a mesma coisa. Para dessaturar os vermelhos dele, eu usei o verde da mistura das outras duas primárias que estão no círculo cromático com ele. Aí conseguindo esses tons dessaturados aqui, correspondentes ao círculo cromático a qual o vermelho está fazendo parte. Aí nós vamos para as tabelas de misturas, onde nós temos o seguinte, né? Eu separei elas da seguinte maneira, né? Botando aqui as 9 que faltaram no Tem Fazer Mistura, que não foram utilizadas no vídeo anterior. E fiz uma tabela para cada uma das primárias, e branco, cinza e preto. A câmera não tá certinha pra mim, então eu tô aqui arrumando um jeito, não tem pra que o ângulo fique bom pra câmera. Aqui, né, os 4 amarelos, 4 vermelhos, 4 azul, e fui misturando essa daqui em cada uma delas. Dessa vez aqui eu usei o estilo Não Tem Tabela de Mistura 1, que é proporcionalmente 50-50 de cada cor pra conseguir apenas um tom. E aqui, né, eu fui conseguindo, basicamente nesse primeiro aqui com os amarelos ficou os amarelos, verdes mais claros, em relação aos verdes que tem aqui, e marrons. E, né, você vai aqui, ó, tem o roxo, mas você vai misturar com os amarelos, vai tudo dar marrom. Aqui nos vermelhos, né, nós passamos de conseguir amarelos para conseguir tonzinhos de rosa, marrom, cinzas, aqui os vermelhos mais rosados, laranjas e outros tons de brown por aqui. Azul, nós basicamente conseguimos cinzas, verdes, turquesas, cinzas e tons profundos de violeta. E aqui nós conseguimos os mesmo resultado tem nos outros. O branco deixou mais claro, mais opaco e mexeu um pouco no tom. No cinza foi quase a mesma coisa que o branco, só que deixou no tênis um pouquinho mais escuro. E no preto, como eu já falei antes que ele parece um pouquinho de azul, ele acabou puxando um tonzinho assim mais pro azul. Os que tem muito amarelo nas cores puxou pro verde, os verdes ficaram um pouquinho mais frio, o roxo também ficou mais frio, o laranja passou pro marrom,
Os tons no tem de bege também ficaram um pouquinho mais marrom. O marrom que já tem aqui, que é o Van Dyck Brown, ele ficou um pouquinho mais escuro, além do que ele ficaria só com preto. Ficou um pouco mais neutro que esse daqui. Se tu misturar um pouquinho mais de azul, ele fica mais escuro, né? E isso foi o que nós conseguimos na tabela. Eu demorei muito fazendo essa tabela aqui, fiquei com muita dor nas costas e tive alguns errinhos de mistura também na hora de misturar isso aqui. Que, né, foram 135 cores aqui no total. E isso porque ainda faltou misturar essas 9 aqui entre si, que vai ficar pro vídeo da semana que vem. Inclusive nessas misturas eu fiz isso aqui. Coletei no tem as que eu mais gostei, inclusive deixei sinalizadozinho com o número delas. E para conclusão geral desse vídeo, digamos assim, como eu disse antes, a aquarela da Pentel já é uma aquarela bem opaca. Você consegue muitíssimos tons com ela. Em relação não tem as técnicas tradicionais de aquarela, ela peca bastante em muitas coisas que você deveria conseguir fazer com uma aquarela e com ela você não consegue. Ela também para usar como guache, não recomendo muito, porque gasta bastante no tem da aquarela, mas você pode no tem fazer um meio termo, no tem entre os dois materiais, para qual ela vai, para aquarela e para o guache, e utilizar ela para fazer os seus desenhos, utilizar no tem para cobrir, no tem certas áreas com mais material, com a tinta mais grossa, que seriam as áreas mais escuras, porque aqui, não sei se vai dar pra ver na câmera, mas os tons mais escuros que você consegue com ela, na mistura de cores, elas chapam. Até aqui não tem. Quando eu tava misturando elas eram mais escuras, mas depois que secou, chapou um pouquinho, ficou um pouco mais claro. Isso, não tem nos violetas. Nas misturas com preto, nem tanto, mas nas misturas entre elas, mesmo aqui, nos vermelhos, que deu os cinzas aqui, e nas tons mais escuras que deu por aqui, até no violeta elas ficaram um pouco mais chapadas. Assim, se não for adicionar ela bem grossa na área, ela vai chapar e vai ficar mais clara. Então o melhor será usar aguada no tem nas áreas mais claras e grossa nas áreas mais escuras. E por aqui eu vou deixar vocês com o processo no tem da confecção de todos os testes que eu fiz aqui e vou explicar um pouquinho no tem como é que foi feito cada um. É basicamente o mesmo processo do outro vídeo e o que eu já expliquei até essa parte do vídeo. Mas aí, quem quiser ver o processo, segue adiante e nos veremos de novo na conclusão do vídeo. Primeiro vamos para a parte que eu esqueci de falar na introdução e eu também não vou falar na finalização, que é comparando no tem as cores que nós temos na aquarela da Pentel com o giz pastel oleoso, as duas sendo da mesma linha. E para começar, nós temos 5 cores que aparentemente são exclusivas da aquarela, que não se encontram na caixa de 50 cores do giz pastel oleoso da Pentel. O 31, 73, 18, 61 e 41, que são, não tem o Naples Beldon, Esmeralda Green, Viridia, Sky Blue e o Red Purple. Essas cores não tem no giz pastel oleoso da Pentel. E o que me surpreendeu, eu achei que eu ia achar todas as cores no tem da aquarela no giz, e no final não. Tá assim, faltando cor. Como prometido, eu trouxe mais 2 círculos cromáticos. Nesse caso aqui, né, as 24 cores me deu a possibilidade de fazer mais um, porque como eu disse antes, eu tinha a caixa de 18 cores, mas só vinha assim, dando no tem 3 círculos cromáticos, que no caso o terceiro é esse daí, que eu estou usando o Brown, que é o número 8, como vermelho, e o Yellow Ochre, que é o número 6, como amarelo, e a cor que já vinha no tem de azul, porque na caixa de 18 vem 4, é o terceiro, que é o 23, que é a chamada Deep Blue. Ele não tem, dá um círculo cromático, que fica assim uns tons mais terrosos, não tem mais outono, e que não possui roxo na mistura.
ele daria, não tem um azul bem escuro ou um marrom bem mais escuro também. Na hora de saturar as cores, não tem, pra mim deu tons bem bonitos, o brown principalmente, não tem ele misturado com branco, fica um tom bem bonitinho. E na hora de escurecer, tanto com a cor complementar do círculo cromático que a gente fez, quanto com preto, também não tem, escureceu bem as cores. Mesmo não tem que seja a mesma coisa de toda a cor escura na Pentel, com uma camada principalmente, as cores chaparam. Círculo cromático 4, nesse caso aqui foi basicamente uma cópia no tem do primeiro que a gente fez lá no vídeo 1. Foi basicamente o círculo cromático moderno, só que com as cores bem mais intensas. Assim, deu para conseguir perfeitamente um vermelho, um roxo, um verde, igualzinho ao do outro, só que menos não menos saturado, mas tipo assim, menos intensos e mais escuro, por assim dizer. Um pouquinho desaturado, mas tipo assim, bem pouco. É quase não tem a versão um pouco mais intensa do primeiro, esse quarto. E deu pra fazer o quarto porque o azul que a gente tem, que é o Prussian Blue, ele já vinha na caixa de 18. Aí na caixa de 24 veio mais um vermelho, que é o Purple Red, e um amarelo, que é o Chroma Yellow. E a cor do Red Purple é 41 e a cor do Chroma Yellow é 5. Em relação à dessaturação deles, não tem com aguada, não tem, ficou bem clarinho. Com o branco, assim, ele ficou mais escuro, mas não mudou tanto assim, não tem a cor dele, né, não mudou tanto. Na hora não tem de dessaturar, não tem pra escurecer, com a complementar deu um resultado muito bom. E não mudou muito em relação ao preto, mesmo que o preto ainda nos amarelos no geral, torna eles um pouco verde na hora de usar para escurecer. Lhes trago mais um exercício de diluição. Nesse caso aqui a diferença do outro, que era você ir diluindo, colocando mais água e fazendo quadradinho um do lado do outro para ver como é que fica. Aí no caso é algo mais direto, você vai depositar um pouco de tinta no canto e vai puxando no tem com o pincel, adicionando mais água no pincel a cada vez que você vai puxando. Aí no tem você vai vendo até o final, até onde vai a diluição de pigmento, até ele sumir. Nesse caso aí no espacinho, né, algumas não tem desaparecendo mais cedo, outras mais tarde, mas isso é mais pelo causa do espaço. Se você for fazer isso não tem tentando pegar a folha inteira, você vai ver que muitas das cores desaparecem antes de chegar no final. Aí vamos para as misturas entre as primárias e as cores prontas que já vem na aquarela, que no caso eu achava que ia ser, não tem as últimas tabelas que eu ia fazer. Inclusive eu tive, né, que pensar bastante em como eu ia fazer a tabela na folha para caber e mostrar para vocês direitinho como é que fazer. Eu pensei em fazer, não tem que nem a outra, que eu tinha misturado as primárias, não tem o tipo de tabela 2, mas só que aí ficaria absurdamente pequeno os espacinhos para poder pintar com tinta, então não rolou. Então eu decidi fazer elas tipo tabela 1 e fazer de forma não tem que só mostrar né, como é que fica a cor 50-50 mesmo. Aí deu certinho para me separar, não tem 3 tabelas. E aí de última hora também adicionei, não tem a tabela com as cores branco, cinza e preto, e é por isso que ela é desproporcionalmente menor do que o resto das outras tabelas. E não tem misturando as cores, não tem que me sobraram, que foi o Deep Bellon, o Yellow Green, Esmeralda Green, Nap Green, Viridia, Purple, o Orange, o Pale Orange, o Van Dyck Brown, né, que foram as cores que não considerei primárias, que sobrou, não tem ainda pra gente, não tem fazer mistura pra descobrir como é que elas iam ficar misturado com as outras. Nós conseguimos o seguinte, nos amarelos, basicamente nós conseguimos outros amarelos, verdes não tem mais puxado pro amarelo também, ou mais puxado no tempo verde militar, marrons, laranjas e marrons mais puxado pro amarelo também. Com relação aos vermelhos nós conseguimos, não tem tonzinhos, não tem de rosa, mais amarronzado, vermelhos, lilás e uma gama não tem de marrons e cinzas,
em relação ao misturar, não tem os vermelhos mais frios com os verdes. E nos azuis nós basicamente conseguimos verdes, cinzas, roxo e turquesa. Assim conseguimos tons bem bonitos, e nessas misturas também a gente vê que as cores mais escuras, elas acontecem a mesma coisa que já foi dito antes, que é dela chapar depois de seca. Cores no tem que eram bem vibrantes e escuras, acabaram ficando no tem meio esbranquiçadas, basicamente, como eu sempre falo, chapadas. Claro, aqui eu só coloquei uma camada depositando bastante tinta. Na pintura, normalmente você vai botar, não tem 2 a 3 camadas, e aí não tem a cor, não tem escura, ela pega. Vou demonstrar melhor em exemplo no episódio 3, que aí vai dar pra ver melhorzinho como é que fica. Mas assim, né, vai ser usando bastante camada grossa para conseguir um tom verdadeiramente escuro, porque a única cor escura na aquarela da Pentel que você pinta e ela não chapa, digamos assim, que são 3, que seria o próprio não tem marrom, que a gente tá usando nas misturas, o Van Dyck Brown, o azul, que a gente conhece, ele não tem como o ultramarino, não, é o Prussian Blue, e o próprio preto, que vem na aquarela. Então, se você usar ele bem concentrado, ele não fica chapado. Mas assim, as cores misturadas, elas ficam bem chapadas. E misturando essas cores com branco, cinza e preto, o mesmo quando a gente misturou lá as primárias. O branco ela vai clarear, deixar bem clarinho, não tem tom mais pastel. Até as cores que já tem muito branco, não tem como o Nápoles e o Palewood. Misturar com cinza, vai clarear, ao mesmo tempo não tem que vai adicionar um pouquinho de azul, porque né, vai acinzentar. Porque o cinza é a mistura do preto com o branco da aquarela da Pentel. E o preto da Pentel tem bastante presença de azul. Ou seja, ele vai tornar as cores não tem mais azul, que tenha bastante presença de azul, frias e escuras, ao mesmo tempo que as cores não tem que são mais quentes, elas vão tender para o marrom. E o preto, mesma história de antes, ela vai escurecer, tornar não tem cores que tenha muita presença não tem de amarelo mais esverdeada, e as cores que são frias com muita presença de azul mais escuras, e os marrons e laranjas se tornam não tem mais escuros. Bom, os marrons mais escuros e o laranja passa a ser marrom misturado com preto. E assim foi uma experiência no tem total, não tem fazer essas misturas, e no meio disso tudo me deu a reflexão de que faltou uma tabela, que nesse caso é misturar as 9 cores no tem já prontas da Pentel, que não são as primárias e nem o preto, o branco e o cinza, entre si. Ou seja, teremos mais uma tabela no próximo vídeo, e eu tô com esperança de que seja a última, a não ser que eu me lembre de ter esquecido de fazer mais alguma. Mais uma vez sobre a desaturação da cor? Sim, mais uma vez sobre a desaturação da cor. Nesse caso aqui é um exercício onde você pode não tem pegar 2 cores e ir misturando elas entre si. Nesse caso aqui eu estou usando um exemplo no tem de cores complementares, porém você pode usar com outras cores para ver a gama de cores que você consegue misturando essas duas, né? Mudando a proporção, não tem somando mais uma cor na outra e ir mudando elas. Aí no caso eu estou mostrando como é que ficaria escurecendo, não tem as cores uma com a outra, até chegar no seu tom mais escuro, sem torná-lo neutro. E veremos assim, né, que esse vídeo está saindo bastante atrasado. Eu estou gravando isso na sexta-feira à tarde e esse vídeo era para ter saído na manhã de segunda-feira dessa semana que passou. Então aqui nem vou tentar dar desculpa, não vou tentar me justificar, só vou dizer o seguinte, que me deu desânimo, então não fiz. E sempre quando eu via que tinha a oportunidade que eu poderia gravar, tava tendo barulho aqui em casa, então eu deixava de gravar, e quando eu via eu tava dormindo, e o momento que eu poderia ter gravado 1 hora depois que o barulho começou a acontecer aqui em casa, já tinha passado. Então assim, não consegui, e só fui o seguinte, já que eu ainda nem tinha terminado de gravar os processos, eu fui assim, vou gravando durante esses dias e vou fazendo isso com a maior calma e tranquilidade do mundo, porque não teria como eu gravar a introdução, como eu queria fazer,
porque nem os materiais aqui não estavam prontos, porque como eu disse, eu demorei muito fazendo isso aqui. Pô, é 9 vezes 4 aqui, basicamente 36 cores aqui para cada uma dessas, e mais 28 aqui. Isso porque eu ainda não tô falando no tem daqui, né, que vai mais um pouquinho. Mais umas 50 mistura e aplicação aqui também. Então assim, foi algo que eu demorei bastante porque eu não tive também ânimo de gravar no final de semana, ou eu tava fazendo outras coisas no final de semana, e eu tava passando raiva no final de semana passado pela questão do TikTok, e eu só estava assim, vigiando todo santo dia pra ver se o TikTok não derrubava outros vídeos meus que estavam programados, e por consequência eu acabei tendo desânimo de sentar para gravar o processo de fazer isso aqui. Então vai sair atrasado, vai basicamente ser 4 dias seguindo com vídeo saindo no canal, porque eu não estou disposta a ter, não tem essa semana com vídeo faltando, sendo que eu já programei assim como é que seria, não tem o resto desse mês e o mês que vem, com 3 vídeos saindo na semana. Então, assim, vai ser um vídeo todo dia até segunda-feira, né? Aí volta ao normal na quarta, porque eu não vou deixar de postar os 3 vídeos que é pra eu postar por semana, porque senão eu vou me embolar inteira, eu vou ficar com raiva, vou ficar chateada e vou desistir de tudo. Já fiz muito isso durante os últimos 5 anos e é bem capaz de acontecer de novo, né? Em questão aqui das tabelas de mistura, uma coisa que eu me arrependo é de não ter feito assim, essa tabela bem aqui nesse lado da página, porque aí não tem, eu só precisaria virar bonitinho e mostrar as 2 tabelas juntas. Aí não dá pra fazer isso porque aqui eu fiz as de ciclo cromático pra gente tivesse uma folha e tabelas pra gente tivesse uma folha. Se eu tivesse não ter feito essa tabela aqui desse lado aqui, eu poderia virar, não tem as 2 e mostrar elas em simultâneo pra mostrar como é que ficou. Não foi dessa vez. Na próxima eu faço isso. Eu tenho uma leve impressão que eu disse isso no tem também na exploração do vídeo da aquarela da Cleanex, e voltei a repetir o erro. Eu tento na próxima. Mas né, conclusão tem em relação a esse vídeo, né? As cores que a gente consegue são bonitas com relação aos círculos cromáticos, né? Basicamente eu achei o meu preferido aqui em relação tem as cores que eu gosto de usar. Pra mim não tem roupa. E com essas explorações a gente vê que a gente consegue muitas cores, muitas combinações, e fazer o círculo cromático não tem com cores que você pretende usar numa pintura, já é uma técnica não tem para você mapear a coloração da sua obra. Então fazer isso aqui já ajuda bastante a você definir uma paleta de cores e ver que cores você vai usar, quais são as cores claras, as cores médias, as cores escuras que você tem disponível para utilizar na pintura. Assim, eu não tenho muito o que concluir nesse vídeo do que eu já não concluí no primeiro episódio. Isso aqui é mais para complementar com as possibilidades de misturas que temos na aquarela, que nem vai ser no episódio que vem. A parte que eu vou fazer a última, espero, tabela de misturas que tem com as tintas dessa aquarela, vai ser algo mais redundante, porque o que vai não tem vir mesmo vai ser não tem a questão de usá-la na prática, pintura. Eu pretendo ter que fazer 2 pinturinhas, com 2 desenhos que eu já tenho desenhado há muito tempo e não utilizei pra nada, para mostrar como é que faz, assim mais detalhadamente, que nem os desenho que eu fiz do Draw Disney or Style, né, desenho isso no seu estilo, da Milikoi. Faz 2 vídeos. Eu vou basicamente fazer os métodos de pintura que nem eu fiz naquele ali e que nem eu fiz no tendo desenhando, não, a importância de ter um Pinterest físico, que eu usei as mesmas técnicas naquele vídeo também, porque eu também utilizei a aquarela para pintar. Basicamente é isso pelo vídeo, as mesmas conclusões do vídeo passado, nós conseguimos mais cores bonitas, é importante você conhecer, não tem os tipos de misturas que você pode obter com essa aquarela, com a sua aquarela no geral.
E assim, né, tire um tempo, um dia, uma semana para você pegar o seu material e explorar ele. Tire um tempinho e vá explorar o seu material. Faça tudo o que você puder para explorar, não tem as possibilidades de cores, camadas, o que dá ou não para fazer com material que acaba dando certo, o que acaba dando errado, para aí você utilizar como guia. Não tem os círculos cromáticos já prontos para saber exatamente, não tem qual é o roxo, qual é o laranja, qual é o verde que eles dão, ajuda. Essas tabelas aqui ajuda, não tem, na hora quando você quiser lembrar qual cor você mistura com qual para você conseguir tal mistura. Exemplo, não tem dos roxos mesmos, e sabendo tem quais são os vermelhos e quais são os azuis que você tem que misturar para conseguir um roxo, para conseguir um violeta, para conseguir os vinhos. Porque, né, aquele clássico que a gente já viveu na escola de misturar vermelho e azul e dar marrom. Claro que nessas misturas aí você também consegue um roxo, mas aí você tem que basicamente usar todo mais azul e pouco vermelho. Só que até lá você já passou raiva apenas conseguindo marrom. Eu tenho que aprender como é que a gente finaliza assunto para poder finalizar o vídeo, hein? Eu só assino uma conversa mesmo. Eu falo bastante, trago muito assunto, desenrolo bastante numa conversa e não sei dar um ponto final. Então vou dar um ponto final agora. E para aqueles que assistiram até aqui, eu peço que deixem um like. Deixa um like. Comenta, compartilha e se inscreva no canal para receber os próximos episódios e os vídeos dessa semana que estão saindo todo atrasado. E é isso pelo vídeo de hoje. Tchau!